Geralmente a gente vai recomendar que o homem comece a fazer exames a partir dos 40 anos. E eu não tô falando de próstata, né? Eu tô falando de colesterol, diabetes, medir a pressão, etc. Mas não é legal esperar chegar nos 40 É. anos para começar a se cuidar. O ideal é que esse homem vá antes. Mesmo que seja numa consulta para conversar, se entender a quais riscos está exposto, o que precisaria testar. Tem questões de histórico familiar, tem questões de exposições de trabalho, ocupacionais, que podem expor aquele homem a doenças. Então, o que eu recomendo é, se você não tem um médico de família, procure um médico de família, vá numa consulta e entenda qual periodicidade é recomendada para você. Todo ano, a cada 2 anos, a cada 5 anos, cada caso é um caso. Uma perguntinha corriqueira no dia a dia dos consultórios médicos é capaz de salvar a vida de alguém, melhorar a saúde das pessoas e dar início a uma relação de cuidado e confiança. Aquele simples "o que te trouxe aqui", dito por profissionais de saúde assim que o paciente se senta na cadeira do consultório, quebra o gelo e marca o começo de uma conversa. Eu sou Astrid Fontinelli, jornalista, apresentadora, e esse é o Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein, para promover a saúde por meio de histórias reais de pessoas como eu e você. Nessa primeira temporada do programa, vamos falar da medicina do estilo de vida, uma especialidade relativamente nova que surgiu ali no início dos anos 2000 e que entende a saúde como um estado de equilíbrio diretamente relacionado aos hábitos de cada pessoa. Portanto, vem com a gente. No episódio de hoje, vamos tratar da saúde do homem e, para isso, eu tenho aqui o doutor Ricardo Tuma Guariento. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. A partir de agora, meu doutor. Bom dia, Astrid. Bom dia a todo mundo da produção. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui para poder conversar um pouco mais sobre saúde do homem com vocês. Então, vamos lá. O doutor Ricardo é médico de família e comunidade e atua na área de apoio a programas governamentais do Einstein, um setor composto por uma equipe multidisciplinar que dá apoio às unidades de saúde pública coordenadas pelo hospital. E eu conheço esse trabalho e é um trabalho, muito trabalho, grandioso. Então, em nome da comunidade, parabéns, viu, doutor? Porque é um trabalho que precisa até ser mais conhecido. Mas eu já começo te perguntando o seguinte, doutor Ricardo, por que é importante o homem, o ser masculino, né, visitar o médico regularmente? Eu pergunto, e ao mesmo tempo reconheço que é uma pergunta muito básica, mas a gente sabe, eu sei, que muitos homens só acabam procurando o atendimento quando a dor beira o insuportável, ou quando a companheira, a esposa, os filhos marcam uma consulta e praticamente arrasta esse homem para o médico. Por que isso acontece? Bom, acho que você falou que é uma pergunta básica, eu acho que não é uma pergunta tão básica assim, porque ela envolve muito mais do que só o entendimento da saúde, né? Uhum. Eu acho que o homem, na verdade, tem muita dificuldade na sociedade em que a gente vive de se cuidar, de uma maneira geral. Porque entende que cuidado pode ser entendido como fraqueza, como ele não é homem de verdade. Sim. Né? A gente ainda vive num ambiente que tem muito machismo envolvido e isso impacta, claro, na vida das mulheres, mas também impacta muito na vida dos homens, né? Claro, tem o clichê que eu podia te falar, que é, quanto mais cedo identificar as doenças, mais fácil é de tratar, maior a chance de cura, isso é verdade. Mas não é só isso, né? Tem uma questão de sofrimento envolvido, daquele homem ficar sofrendo em silêncio muito tempo, porque ele acha que a companheira vai julgar ele, o colega de trabalho vai julgar ele, os outros homens com quem ele convive vão julgar que ele é fraco, que ele não é digno, porque ele está buscando ajuda. E se ele precisa de ajuda, ele é fraco. Sem contar o peso de ser o provedor. Exato. Né? Que como que eu vou deixar de trabalhar? Como que eu vou mostrar fraqueza no trabalho? Tem essa questão, né, de o homem ser enxergado como ele tem que garantir o provimento da família, e se ele tá doente ele não consegue fazer isso, e se ele não consegue fazer isso ele deixa de ser homem.
ele não se enxerga mais como um homem produtivo. Aí vai postergar um tratamento Exato. que pode acarretar lá na frente danos irreversíveis. Danos irreversíveis ou, dependendo do caso, mesmo morte, né? A gente vai conversar um pouco mais depois sobre o que deve fazer um homem quando procura o médico, mas tem algumas doenças que são perfeitamente rastreáveis e curáveis. Sim. E acabam sendo identificadas muito tarde por essa resistência, às vezes, de procurar ajuda. Olha, o senhor fala uma coisa muito importante. Eu tenho um foco muito grande na questão da saúde mental, porque realmente, para além da saúde física, por que ainda é tabu? E eu queria também saber de que forma essa visita ao médico, às vezes para ver uma dor, pode ajudar o homem a perceber que a saúde mental não vai bem. Assim, a gente fala, né, de saúde do homem, geralmente o pessoal vai automático pensar em câncer de próstata, tem doença do coração, e são importantes, e tem que rastrear, e depois a gente conversa melhor em como fazer isso. Mas quando a gente vai ver os índices, homens jovens de 15 a 40 anos, mais ou menos, as principais causas de morte são causas externas, que a gente fala. Né, que é suicídio, agressão, acidentes de trânsito, e isso tem direta relação com saúde mental, tudo isso que eu tô falando, né? O homem se expõe mais a risco, ele é mais resistente a procurar ajuda. Por que eu digo que é essa resistência? Quando a gente olha a estatística, a gente vê que as mulheres, em geral, elas aparecem nas estatísticas como tendo mais questões de saúde mental, mas os homens se suicidam mais. Aí você fala, tá, tem alguma coisa errada. Não tem diagnóstico. Exato. Tem diversas teorias, né, tal, mas uma teoria que é a mais aceita não é que o homem não tem tanto a questão de saúde mental quanto a mulher, ele simplesmente não busca. Sim. E aí quando aparece, já aparece como uma tentativa de suicídio ou mesmo como o suicídio efetivo, né? Suicídio, quando a gente fala, sempre tem questão de saúde mental anterior envolvida, né? Seja depressão, ansiedade ou outras questões. É multifatorial. Mas aparece muito isso no homem. E o homem, ele se mata mais e de maneiras mais, não entendam mal a palavra, eficientes, né? Em geral, ele usa métodos mais violentos, métodos que são mais letais do que a mulher. Sim. E isso é uma estatística muito importante para o homem. E não só o suicídio, a gente está falando de suicídio, mas a gente sabe que o homem tem um comportamento mais agressivo no trânsito, que induz mais a acidentes, tem mais tendência de brigar e essas brigas levarem a lesões e tudo mais. Não, e toda essa né? questão de saúde mental pode influenciar também, eu imagino, em doenças cardíacas. Com certeza, né? A gente sabe que as doenças são multifatoriais, né? Não existe só o coração, existe um coração dentro de uma pessoa que está dentro de um contexto. E esse contexto leva a doenças, leva a complicações de doença, né? E até respondendo o que você tinha perguntado antes, que eu acabei não respondendo. Esse costume de frequentar o médico, de ter um médico de referência, de ser uma pessoa com aquele homem pode se abrir, pode falar do que está preocupando ele, do que está incomodando ele, pode levar a identificar precocemente questões de saúde mental, e outras também, mas de saúde mental, antes de que elas se compliquem, antes de chegar no ponto de uma ideação suicida e uma tentativa, por exemplo. Agora, qual é a especialidade médica que o homem deve consultar rotineiramente? Antigamente, né, lá atrás, era o urologista, né? E hoje? Tinha muita essa associação com o urologista, assim como a mulher tinha muita associação com o ginecologista, por uma questão de simplificação, né? Então, o homem tem que rastrear o quê? A próstata, então vai no urologista. A mulher tem que ver câncer de mama e útero, então, colo de útero, então vai no ginecologista. Mas a saúde é muito mais do que isso, a pessoa é muito mais do que isso. Então, é claro que o urologista e o ginecologista são importantes, meus amigos todos, mas geralmente a gente orienta que busque um médico que seja mais generalista. E aí a minha especialidade, que você falou, médico de família e comunidade, é justamente uma especialidade que ele tem esse objetivo de ver a pessoa como um todo e não só a pessoa, mas a pessoa inserida dentro do contexto familiar, do contexto social que ela vive e como isso interfere com a saúde dela. Né? E aí, entendendo essa pessoa dessa maneira um pouco mais ampla, você consegue oferecer um cuidado à saúde melhor. O pessoal fala muito de check-up, né? Eu não gosto da expressão check-up porque
Porque o check-up, para mim, ele tem ainda uma associação com uma coisa meio padronizada. Um homem de 38 anos vai fazer esta lista de exames. Sim. E não é isso, né? Você tem que entender a pessoa, entender o contexto dela, entender a quais riscos ela está exposta, e aí sim você pesquisar as doenças que ela possa ter. Acho que você falou me remete à pergunta básica também, que com que idade esse homem deve procurar esse médico de família? Assim, quando a gente fala de exames, né, geralmente a gente vai recomendar que o homem comece a fazer exames a partir dos 40 anos. E eu não tô falando de próstata, né? Eu tô falando de colesterol, diabetes, medir a pressão, etc. Mas não é legal esperar chegar nos 40 anos para começar a se cuidar. O ideal é que esse homem vá antes. Mesmo que seja numa consulta para conversar, se entender a quais riscos está exposto, o que precisaria testar. Tem questões de histórico familiar, tem questões de exposições de trabalho, ocupacionais, que podem expor aquele homem a doenças. Então, o que eu recomendo se você não tem um médico de família, procure um médico de família, vá numa consulta e entenda qual periodicidade é recomendada para você. Todo ano, a cada 2 anos, a cada 5 anos, cada caso é um caso. Inclusive para fazer esses rastreamentos, esses exames aí. Exatamente. Esse check-up, que você não gosta que chame check-up, mas essa bateria de exames clínicos que vão dar um parâmetro até. Acho que a importância é essa, né? Na hora que a gente vai antes de ter uma doença, vocês têm um parâmetro para analisar. Né? Olha, seu exame ano passado estava desse jeito. E tem uma coisa que se perdeu muito, e que, o pessoal entende exame geralmente como, eu vou tirar sangue, eu vou entrar numa máquina, né? Mas medir a pressão, fazer uma ausculta cardíaca, palpar o abdômen, é tão importante quanto, se não for mais importante. E aí o médico vai fazer isso, né? Na hora que você for no médico, ele vai te examinar, vai conversar com você para entender os seus riscos, e isso é tão importante ou mais quanto tirar um sangue. Eu trato essa minha entrevista aqui como se eu tivesse num consultório, de verdade mesmo, anotando mentalmente algumas questões, e eu espero que você do outro lado, né, do fone, da tela, esteja também fazendo a mesma coisa, porque não é todo dia que a gente tem um médico à nossa disposição. Agora, doutor Ricardo, esse podcast aqui também é de verdade um consultório para outras pessoas que conseguem interagir com a gente, que estão na sala de espera. Na nossa sala de espera, hoje a gente tem um caso que eu acho que vai ajudar bastante a exemplificar tudo que a gente conversou até aqui. Então a gente vai ouvir o Pedro, ele tem 27 anos, ele contou a história do seu Armando, que é o pai dele. E aí depois você comenta. Pedro, o que te trouxe aqui? E eu vou ler o relato dele. Então, lá em 2019, eu comecei a encontrar sangue nos papéis higiênicos do lixo do banheiro do meu pai, que naquela época tinha 58 anos. Ele sempre teve muita resistência em ir ao médico. Acredita que antes desse episódio ele só tinha ido ao médico uma vez na infância, quando a minha avó levou ele. Pois é, esse era o cenário. Mas com muita insistência minha, muita mesmo, ele resolveu ir. Os médicos na UBS ficaram preocupados com o caso dele e ele conseguiu uma priorização no sistema para fazer uma colonoscopia relativamente rápida. Assim, ele foi diagnosticado com um câncer de intestino. Conseguimos uma vaga no hospital, operou e ficou tudo bem. Mas sabemos, pelo que os médicos nos disseram, que foi determinante ele ter chegado na UBS numa fase inicial da doença. Nesse processo, ele também foi diagnosticado com hipertensão e começou o tratamento. Depois de todo esse perrengue, desse sofrimento, meu pai criou um vínculo muito grande com toda a equipe da Unidade Básica de Saúde e, desde então, não deixa de fazer o acompanhamento, além de voltar com a regularidade necessária ao oncologista. Eu quis contar essa história para vocês para poder inspirar filhos e filhas, pais e mães, avós e avós a visitarem o médico frequentemente. Médico, ele acrescenta, não é bicho-papão. Parece que o homem acha que é bicho-papão. Esse caso é bem emblemático, assim, porque deu tempo de agir, né? Por sorte da interferência do filho aí, do resto da família do seu Armando,
deu tempo de interferir, né? Porque é um paciente que a gente pega muitas vezes em consultório ainda, infelizmente, é paciente que está com sintoma há 6 meses, 1 ano, e aí quando chega e a gente faz o diagnóstico, já está numa fase, às vezes, avançada, que não tem mais uma proposta curativa, né? Claro, eu nunca uso a expressão não tenho o que fazer, porque sempre tem o que fazer para ajudar o paciente, mas já não está numa fase que seja possível curar. E esse paciente acabou, por sorte, chegando numa fase que ainda deu tempo de fazer um tratamento curativo e ele fica bem. Mas é um paciente, aí você usou uma palavra no relato do Pedro, que eu acho muito importante, que é a questão do vínculo, né? Porque... ele mesmo falou que Exato. meu pai acabou criando um vínculo com esse médico. Por que eu digo que o vínculo é importante? Porque talvez a demora do seu Armando foi justamente por não ter esse vínculo antes. Por ter medo. Por ter medo. A palavra que veio na minha mente é medo. Exato. Por ter insegurança, né? Eu já ouvi isso de paciente, eu não gosto de ir no médico porque eu tenho medo de ser diagnosticado. Mas a doença já tá lá, Poxa, né? E você tem que diagnosticar para poder fazer alguma coisa, né? E esse vínculo com a equipe de saúde, né? E aí não é só o médico, né? Um enfermeiro, auxiliar de enfermagem, um agente comunitário. Esse vínculo com a equipe permite justamente com que o paciente se abra e traga o que está acontecendo com ele e as preocupações que ele tem e permita um diagnóstico precoce. Um diagnóstico oportuno. Né? Eu prefiro falar diagnóstico oportuno do que precoce, porque o diagnóstico oportuno é assim que aparece alguma coisa que a pessoa enxerga como uma preocupação, eu consigo agir. Né? O diagnóstico precoce a gente associa muito aos exames de rastreio e tal, que são importantes e vão ser feitos, mas nem toda doença é rastreável, e por isso o diagnóstico oportuno é tão importante. No caso, era uma doença rastreável, infelizmente demorou. E dei a sorte de ter tido essa e ter tido cura, mas ele vinha com outra, Exato. Que essa hipertensão já existia na vida. Que estava invisível, e é muitas vezes o que acontece com a hipertensão, que é uma doença que é invisível, porque não gera sintomas, na imensa maioria dos casos, e o que acontece às vezes é que o homem precisa ter um infarto para ir procurar um médico. E dava para ter procurado muito antes. Né? Bom, eu quero aproveitar esse relato com um final feliz. Como é que a gente faz para convencer, então, homens como o seu Armando, que na verdade são muitos, eu tinha um lá em casa que era assim, toda a família eu acho que tem, que se recusam a ir ao médico, a ter um médico de confiança para contar com regularidade? Eu acho que o que eu costumo falar para os pacientes é uma frase que eu acho que resume, assim, que é: quem não se cuida, não cuida. Porque é justamente o que a gente estava falando. O homem tem muito essa questão de, mas eu sou o chefe da família, eu sou o provedor. Que aí a gente pode discutir se tem a ver ou não. Em alguns casos pode até ser. Pode até ser. Mas se essa pessoa, que é justamente o provedor e o cuidador, fica doente e não está bem... Tão preocupado com essa família. Como ele cuida das pessoas que ele quer cuidar, que ele precisa cuidar. Né? Então, ir ao médico, procurar ajuda de saúde, não é só por si. E não é fraqueza, de maneira alguma. Pelo contrário, é se mostrar forte para estar bem, para cuidar das pessoas que você precisa cuidar. Olha, a frase pode parecer simples, mas ela pode ter um impacto tão grande na hora de um... Eu vejo as pessoas agora, a partir, né, de estar te ouvindo, de estar conosco, indo ter essa conversa com o seu pai, seu companheiro, seu né? E eu acho que pode encerrar a conversa com essa frase. Então, o que você quer? Quem não se cuida, não cuida. Não tá querendo cuidar da gente? Então vai se cuidar, né? Oh, meu Deus. Agora eu quero voltar, doutor Ricardo, a falar de saúde mental do homem. Porque a gente comentou ali no início do programa que se os homens não procuram atendimento quando estão com alguma coisa física, a coisa piora, pode piorar muito, quando a saúde mental entra em jogo. Portanto, eu vou abrir de novo a nossa porta do consultório, vou chamar mais uma pessoa que está na nossa sala de espera, como a gente brinca aqui, porque se tem uma jovem precisando, querendo ajuda para o pai, a gente vai atendê-la. E ela é a Beatriz. Beatriz, o que te trouxe aqui? Eu vou ler. Ela é uma garota de 24 anos e ela contou. Meu pai tem um pouco mais de 50 anos e cresceu sempre perto dos pais, meus avós, que hoje têm 90.
eles são super conservadores. Então, meu pai foi criado de uma forma mais rígida, mais distante. Além disso, sempre existiu uma cobrança muito grande em relação a erros, que eram punidos com castigos. E para os meus avós e para as pessoas precisavam lidar com os próprios sentimentos. Enfim, essa criação fez o meu pai crescer, mas ela coloca entre aspas, casca grossa, digamos assim, e com uma dificuldade de comunicação muito grande. Por exemplo, se ele fica chateado, ele não necessariamente vai vir falar, ele apenas vai agir de uma forma X. Ou se está irritado, também não vai falar, estou irritado por causa disso, disso e disso. Não, ele só vai ficar muito bravo. Uma coisa que ele fala muito, porque eu e meu irmão já estimulou ele a fazer terapia, é que ele não conseguiria se abrir com uma pessoa desconhecida. E aí, quem fala com ele é a minha mãe, que é casada ainda com ele. E algumas coisas mais pontuais ele acaba falando comigo e com meu irmão, mas é raro. E tem um pilar, o dos amigos, que meio que não existe. Agora, o meu avô, o pai dele, está doente, e isso impacta o meu pai de várias formas. Primeiro, o medo de perder o pai, que é uma coisa muito forte. A gente ainda tem todos os avós aqui em casa, então é uma experiência que ele nunca viveu. Segundo, ele tem a pressão de ser o homem da casa, o homem da família. E uma terceira camada, que é a própria logística das coisas. Levar ao médico, buscar, tudo fica na responsabilidade dele. Então, para além da preocupação, tem a tristeza em si com a situação toda. E eu e o meu irmão sempre falamos, espero que o pai não surte. Porque dá para ver que ele está a ponto de explodir, tamanha a confusão de sentimentos. Queria muito que ele conseguisse buscar ajuda para entender os próprios sentimentos e também porque sei que quando você não encara o problema, você acaba tendo que lidar com ele de outras formas. No caso do meu pai, é a comida. É a fuga dele. É na comida onde ele vai buscar prazer e conforto. E aí ele come, o que também já está afetando a sua saúde física. Vocês poderiam me dar uma luz de como eu posso ajudá-lo a sair desse ciclo? Uou! É super complexo, né? Porque é uma situação... a gente tá falando aí do pai da... Eu esqueci o nome da moça, mas... Beatriz? Da Beatriz. Do pai da Beatriz, né? Mas, na verdade, é uma situação que tá envolvendo a família inteira, né? Porque você vê o que a gente pega nesse relato, né? É esse pai que foi criado numa situação meio conservadora, opressiva, tal. O pai dele, esse avô, que tá doente, tá adoecido, e a gente não sabe como é que tá sendo isso pra ele, né? Pro avô, porque ele também deve ter dificuldade de lidar com essa Um senhor de 90 situação. anos. Senhor de 90 anos, né? E aí ela mesma fala, né, que o pai acaba levando essas questões pra mãe, pros filhos, que, claro, né, a gente vai se abrir com quem é próximo, mas eles não são profissionais de saúde, né? Ele leva um pouco das questões, Exato. pelo que eu entendi. Então esse homem adoecido tá sobrecarregando também, às vezes, essa esposa, que também tá sobrecarregada e tendo que lidar com essa situação toda. Então, isso é muito da medicina de família, né? Esse contexto familiar todo é que tá adoecido, na verdade. E não é culpa de um ou outro, né? Mas é um contexto inteiro que tá adoecido por N fatores, né? É difícil. Num cenário, desculpa interromper, mas um cenário muito comum. Muito. Assim, Beatriz, você não está só. Não. Tem várias e várias e várias famílias vivendo essa mesma situação. Sem dúvida, isso infelizmente é um relato muito comum, né? E é o que a gente falou no começo, né? É uma questão de a sociedade toda, como lida com esse homem, como esse homem se enxerga, o papel de homem dele dentro da sociedade, essa questão do machismo estrutural, né? E aí acho que a frase que eu falei vale muito para esse homem, né? Se ele não tá se cuidando, se ele não tá se enxergando, como que ele vai ter força para cuidar dos filhos, da esposa, do pai, da mãe dele, que ela falou que também é viva e que também tá passando por essa situação toda, né? Tá todo mundo adoecido. E ele ficando cada vez mais adoecido, como é que ele vai lidar com isso? E ela fala uma coisa, né? Eu tenho medo do meu pai surtar. E é um risco real, né? Porque esse homem que tá com é uma panela de pressão, não é figura né? de linguagem. Não é figura de linguagem. No momento em que ele fatalmente perder esse pai, que pode ser agora ou pode ser daqui a um tempo, mas essa pressão toda pode extravasar de uma maneira que esse homem não consiga lidar. Então, é necessário, né, que ele busque ajuda. Porque o corpo
não está fortalecido. Porque Sem se ele dúvida. está fugindo do problema, comendo, Exato. vai dar ruim. E a gente vai dar ruim, e a gente sabe que pessoas enlutadas têm um risco maior de agravar ou desenvolver doenças orgânicas, né, físicas, né? Claro, a gente faz essa separação, ela é completamente acadêmica, teórica, né? O indivíduo é um só, né? A mente, os órgãos e o corpo estão todos funcionando ali em consonância, né? Então, se a mente não tá legal, é claro que o corpo não vai funcionar bem. E a pessoa que tá passando por um estresse muito grande dessa maneira como um luto, e aí esse homem que tá passando por um luto junto com essa carga toda, sim, tem um risco enorme dele agravar uma doença que está lá escondida, que ele nem sabia que tinha, e que aí pode aparecer como um infarto, como um AVC, como alguma coisa nesse sentido. O que a gente viu aqui com esse caso da Beatriz, que eu sinto vontade de abraçar, é que, mais uma vez, a gente tem que reforçar a necessidade das pessoas se reforçarem psicologicamente, cuidar da saúde mental. Você sabe que o meu marido, sou casada há 15 anos com ele, logo que eu conheci, eu perguntei, você faz terapia? Aí ele falou, eu não conheço nenhum terapeuta. Eu falei, como assim não conhece nenhum terapeuta? Não, terapeuta existe, terapeuta estuda. Eu falei, querido, eu também não conheço nenhum astronauta e eu acredito que o homem foi à Lua. Acho que essa não é a saída, acho que todo mundo precisa recorrer a esse médico especializado em destravar a nossa mente. Acho que ler a nossa mente de uma forma que a gente se fortaleça para momentos como esse. Então, não é também só o pai, né? Não. É a família toda procurar um apoio de saúde mental. Eu acho que você trouxe a questão do médico, né? Mas, de novo, eu volto para a questão de equipe de saúde, né? Porque, claro, precisa de um médico para ver essas questões da saúde desse pai, mas a terapia, como você falou, né, um psicólogo está envolvido nesse cuidado, outras pessoas dessa equipe de saúde, um enfermeiro, que é uma pessoa muito mais especializada em fornecer cuidado em si, estarem junto com essas pessoas, olhando para essas pessoas, seria importantíssimo, né? Eu trabalhei muito tempo no SUS, na Estratégia de Saúde da Família, e eu acho que uma das maiores potências que a gente tem numa OBS, na Estratégia de Saúde da Família, é justamente o cuidado ser oferecido por essa equipe multidisciplinar, né, que tem ali o médico e o enfermeiro, mas também tem psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, que vão entender qual é a necessidade daquelas pessoas, daquela família, e aí ofertar o cuidado de acordo com a necessidade. Da família, porque no caso família. A gente tem um senhor de 90 anos doente, mas o cuidador número 1 dele também precisando disso. Exatamente. Então, essa equipe pode atender a família, o com cuidador. Certeza. E hoje, tanto que hoje a gente vê cada vez mais que na saúde suplementar, né, nos convênios médicos, etc., tem se copiado esse modelo da estratégia de saúde da família de cuidado em equipe multidisciplinar. Né, como você falou no começo, na hora que você me apresentou, né, que a gente, no apoio aos programas governamentais, trabalha em equipe multidisciplinar, justamente por isso, porque a gente entende que não é só o médico. Você tem que ter o médico ali, porque ele vai ter um conhecimento específico da medicina, mas você tem ali outras pessoas que vão ter suas visões de cuidado de acordo com a profissão e a especialidade de cada um. E cuidar das pessoas exige esse cuidado multidisciplinar. Não dá para ser só o médico, não dá para ser só o enfermeiro, tem que ser multidisciplinar. Né? Então, nesse caso da Beatriz, né? Claro, o médico pode ser uma porta de entrada, né? Para levar esse pai ou para ela mesmo se consultar, mas eles vão precisar de cuidado de outras pessoas nesse contexto, né? Da família toda. Deixa eu voltar lá no começo do programa. Como é que você se tornou médico da família? Oh, meu Deus. Eu estava até conversando com o pessoal da produção antes, né? Eu fiz uma formação muito tradicional, e eu digo tradicional no sentido de que era muito centrado no hospital e muito centrado em especialidades focais. Então, os estágios que a gente fazia no internato e tal, na faculdade, eram muito estágios de especialidades muito específicas. Então tinha gastro, hepato, nefro, cardio, né? E não que não seja importante, a gente precisa desse conhecimento todo. Mas quando eu saí da faculdade, entrei na minha primeira residência, eu comecei a sentir que aquilo não estava suficiente para mim. Eu não estava conseguindo dar cuidado do jeito que eu acreditava que tinha que ser com aquele conhecimento que eu tinha. E aí eu fui buscar outras possibilidades.
cheguei a pensar em psiquiatria e tal, mas acabei encontrando a medicina de família através de uma amiga, principalmente, que tinha feito, aqui no Einstein, inclusive. E aí eu falei, vou tentar, vou ver qual é, né? Na minha faculdade, o contato que eu tinha tido com essa especialidade foi mínimo, assim, mínimo mesmo, porque realmente era uma faculdade que não era um modelo muito tradicional, né? Que favorecia mais as especialidades focais. E aí, quando eu entrei nesse mundo, aí eu tive contato com a medicina de família, tive contato com cuidados paliativos, um mundo todo muito diferente. Aprendi a trabalhar em equipe multidisciplinar, que é uma coisa que a faculdade de medicina, principalmente no modelo tradicional, não favorece muito. E aprendi esse cuidado em equipe, e isso, para mim, revolucionou a minha maneira de enxergar a medicina e enxergar cuidado. Então, acho que para mim, ali foi o ponto em que passou a fazer sentido tudo que eu tinha adquirido de conhecimento técnico, de falar, tá, agora eu pego esse conhecimento técnico e consigo cuidar das pessoas do jeito que eu acho que faz sentido. Do lado de cá, como paciente, eu nunca tive um médico de família, né? E aí, quando eu, há uns 16 anos, fico doente com lúpus, a minha ginecologista me mandou para o que a gente chamava antigamente de clínico geral, hoje médico de família, me mandou para ele. E aí, quando ele me diagnosticou, ele foi recorrer a uma reumatologista, porque aí era a especialidade, era bambambam do mercado, digamos assim, e foi. Mas e quem vive hoje comigo? É esse especialista, esse médico de família, que hoje, fazendo até jus a um nome mais abrangente, cuida de mim, cuida do meu marido e cuida do meu filho. E não tem ninguém que me conheça melhor do que ele. E quando precisa, chama o apoio logístico de um especialista. Exatamente. Porque às vezes, né, surge, né, médico tem muito ego, né? E surge essas discussões, às vezes, o médico de família, o especialista focal, quem que tem que cuidar disso, diagnosticar isso? E, na verdade, o especialista focal, ele está dentro desse contexto de equipe multidisciplinar, né? O médico de família, claro, ele vai ter essa visão mais ampla do contexto da família, do contexto da pessoa inserida no contexto dela, e claro, ele vai cuidar de... A gente fala em torno de 80%, 85% das condições são possíveis de ser cuidadas nesse contexto de atenção primária. Mas esses outros 15% são justamente as partes em que eu preciso do especialista focal, que é uma pessoa que dedicou grande parte da vida dela para estudar especificamente aquele sistema, aquela doença, aquela condição, e que vai poder fazer esse tratamento com ajustes finos, de uma maneira muito mais delicada. Mas quem vai acompanhar essa pessoa e essa família ao longo do tempo e vendo outras questões que não só o que o especialista focal está vendo é o médico de família. Então é um cuidado em equipe, e o especialista focal está dentro dessa equipe. Né? Não é uma questão de quem cuida melhor do que. Não. É uma questão de cada um poder fazer o seu papel e estar no seu lugar. Papel. Exatamente. Fazer o seu melhor papel. Exatamente. Gostei do Dr. Ricardo. Por mim, eu ficava aqui o dia inteiro conversando com ele. Mas voltando para a Beatriz de novo. Beatriz, boa sorte. Sinta-se abraçada. Que você e seu pai, sua família consiga passar por essa situação difícil, né? Da melhor forma possível. Espero que a gente tenha te ajudado. Mas para encerrar a nossa consulta de hoje, a gente tem um quadro final aqui no programa, que é o receita e retorno. Né? Você dá uma receita, a gente tem direito de retornar. Então, eu queria que você conseguisse fazer algum resumo, alguma dica específica, alguma coisa que não passou pela nossa conversa, uma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de deixar como recomendação para os nossos pacientes, os nossos ouvintes se identificarem. Eu vou aproveitar esse espaço para falar de uma coisa que a gente não falou aqui. Eu sei que quem está assistindo vai falar assim, mas ele não falou disso. Se a gente não falar, que é a questão do câncer de próstata. É um câncer importante, ele existe, é um câncer que sim acomete muitos homens. Hoje, a gente, pelo Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e outras organizações internacionais não recomendam um rastreio organizado, como assim, fazer PSA e toque retal todo ano a partir de uma certa idade, como antigamente. Tem sociedades que ainda recomendam assim, mas é uma recomendação que hoje a maioria das sociedades não faz. O que se recomenda? E aí está muito dentro do que a gente conversou. Vá ao médico.
converse, tenha esse vínculo de confiança com uma pessoa que você possa falar, olha, achei que meu xixi tá esquisito, tô sentindo uma coisa aqui que eu não tava sentindo antes. E aí ele possa ver se para você faz sentido fazer esses e outros exames, pensando na possibilidade de um câncer de próstata. Mas eu acho que o recado final que eu queria deixar é, homem é muito mais do que próstata e homem precisa, sim, se cuidar e se cuidar como um todo, e não só da parte da próstata. Posso voltar para sua frase, que eu Claro. até anotei? Quem não se cuida, não cuida. Então, homens, cuidem-se. Então, é isso. A gente fica por aqui, mas antes eu quero agradecer a presença do doutor Ricardo Tuma Guariento. Obrigada pela participação, doutor. Eu que agradeço o convite de estar aqui, a gente poder conversar um pouco mais sobre saúde do homem, que é um tema tão ainda pouco explorado em alguns aspectos. E necessário. E necessário. A gente volta na semana que vem com mais histórias e informações sobre a medicina do estilo de vida. Até lá. Tchau.